Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos na aula de número 3. Eu sou o professor José Weider, aqui da classe de Juvenis. Nosso tema geral da lição é Jesus e o Reino de Deus. E a lição de hoje, lição de número 3, traz o título Conhecendo o Caráter de Jesus. Nosso texto áureo está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Está escrito: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Na nossa leitura semanal, lerei o texto de segunda-feira, que está registrado em Mateus, capítulo de número 6, versículos de 25 a 34, e é muito propício e oportuno para o momento em que temos vivido. Assim foram as palavras de Jesus. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 metro ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem costuram. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu próprio dia o seu mal ou o seu trabalho. Texto extremamente oportuno para agora. Quantas pessoas talvez vocês já ouviram aí preocupadas com o que irão comer, né? Preocupadas com uma possível falta de alimento, ou com o que irão se vestir, ou com o dinheiro que vão ter, onde irão morar. Porém, temos aqui uma palavra do Senhor Jesus: não se preocupe com essas coisas. Vosso Pai que está no céu bem sabe que vocês precisam de todas elas. E se Ele não abandona as aves do céu, não abandona as plantas, as ervas, o trigo que agora germina e daqui a mais um tempo já está no forno, já virou pão, Deus cuidará muito mais de nós, pessoas que precisamos sim termos fé, convicção nessa palavra do Filho de Deus. Nossos objetivos da lição são 3. O primeiro objetivo é escrever ou descrever os traços do caráter de Jesus. Nosso segundo objetivo é impelir o aluno a conhecer o seu próximo, quem é o próximo. E o terceiro objetivo é expor a relação entre Deus Pai e Jesus. Iniciemos com a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Está escrito assim o texto: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus
o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um ponto aqui muito importante desse texto é que quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Cristo se humilhou, ele não fala da humilhação de que Cristo se tornou humano. Não é isso, não é isso, né? Quando Cristo se torna humano, ele vem aqui com toda a autoridade, né? Recebendo aqui toda a autoridade que ele mesmo entregou à humanidade. Ele, como ser humano perfeito, agora vem com todo o domínio. Tudo aquilo que havia sido entregue a Adão havia sido dado o domínio, né, do planeta, o domínio sobre todas as coisas aqui na Terra. Deus olhou para aquele casal e disse: domine, e domine sobre as aves, domine sobre os répteis, domine, né? A palavra de domínio foi lançada em favor do ser humano, porém aquele primeiro casal pecou, e agora vem Jesus como ser humano perfeito, recebendo de volta o reavendo domínio para esse ser humano perfeito novamente sobre o planeta Terra. Então a humilhação de Cristo não é se tornar humano. A humilhação que se fala é quando ele se humilhou até a morte. Tá ok? Se entregou por nós, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte que era para os piores malfeitores. Essa foi a humilhação que ele se entregou. Não o ter se tornado, ter se feito também humano. Ok? Ponto importante para a gente poder continuar aqui. Vamos entrar no nosso tópico 1, que fala sobre o caráter de Jesus e a sua missão. O que significa caráter? Você saberia me dizer? Bom, caráter são os traços psicológicos, né, da pessoa, são as qualidades, é o modo de ser, o modo de sentir do indivíduo, ou de um grupo, ou de um povo. Então, caráter são esses traços, não é isso? Que esse indivíduo tem, que vão distingui-lo. Caráter. Nós falamos que alguém tem bom caráter e outro pode ter um mau caráter, não é isso? Então, caráter vem também muito de acordo com como a pessoa se comporta, o que ela expressa, o que ela coloca para fora de si, quer dizer, aquilo que ela já traz dentro e agora ela manifesta. Nós vamos estudar sobre o caráter de Jesus, aquilo que ele já trazia dentro de si, os traços, alguns traços, na verdade, psicológicos de Cristo, que ele então expõe, coloca para fora. Bom, algumas características do caráter de Jesus nesse momento é: 1. Amoroso. Jesus era um ser humano amoroso, ele demonstrou o amor. Na verdade, Jesus é a exata expressão do amor de Deus, é a exata expressão da glória de Deus, é a exata expressão do próprio Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus em Jesus se manifesta amoroso. Jesus também se manifesta um observador, um conhecedor do coração humano, da mente humana, né? Alguém que verdadeiramente não necessitava que os homens dissessem quem o outro é, porque ele mesmo já conhecia aquele outro. Então Jesus, uma capacidade de poder ler as pessoas, de poder identificar ali a sequência das palavras, dos comportamentos, das atitudes, dos olhares, e naquela sequência, né, de forma neurológica, ele também conseguia ter essa leitura das pessoas, mas não só de forma neurológica. A Bíblia também diz que Jesus, em seu espírito, conhecia os pensamentos das pessoas, os pensamentos do ser humano, ok? Terceiro ponto aqui do caráter de Jesus. Jesus era movido por compaixão. Compaixão, né? A misericórdia, trazer ao peito, trazer ao coração, se compadecer, se colocar no lugar do outro, ajudar realmente, se mover em auxílio. Quantas vezes nós vemos Jesus se movendo em auxílio para com o necessitado, para com aquele que verdadeiramente estava ali
aflito de forma física, corporal, de forma mental, né? Aflições da alma. Quantas pessoas hoje estão enfrentando aí as aflições da alma, dificuldades na alma, doenças na alma, estão necessitando então de compaixão, mas Jesus não mudou, ele continua tendo compaixão, ele é movido por compaixão e ele pode te alcançar hoje durante esta aula, nesses breves minutos. Outro aspecto, Jesus era manso, sábio, possuía autoridade, era zeloso, paciente, sensível, né? Humilde, obediente, justo, puro, fiel. Você tem sido fiel, você conhece pessoas fiéis, uma pessoa ou mais em que você possa dizer, eu realmente confio, se me dá a palavra vai aparecer, vai cumprir, vai dar um jeito, né? Você conhece pessoas fiéis, você tem sido alguém fiel. Uma das características do caráter de Jesus é a fidelidade. A Bíblia diz que por mais que nós sejamos infiéis, ele contudo permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Esse é o caráter de Jesus, ele é fiel. E 15, Jesus é focado, 15ª característica, foco, e nós vamos tratar, assim como a lição propõe, um pouco mais sobre foco. O que é foco? Ou o que é necessário para se adquirir, para se ter foco, ser alguém focado realmente? Primeiro, para se ter foco, eu preciso de 2 passos iniciais. O primeiro desses passos é ter uma autoconsciência, é conhecer a mim mesmo, saber exatamente quem eu sou. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para se ter foco é saber exatamente para onde eu quero ir. Se eu não tiver a consciência, a autoconsciência de quem eu sou, eu não saberei o meu lugar, eu não saberei onde eu me encaixo. Se eu não sei meu lugar, não sei onde me encaixo, não há como eu ter um foco correto. Se eu não sei aonde eu me encaixo, quem eu sou, não tenho como saber para onde eu vou ir. E se eu não sei para onde eu vou ir, como já dizia aquele livro maravilhoso do País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Não é isso? Qualquer caminho serve. Depois disso, você já sabe exatamente quem você é, a sua essência, de onde você veio, sabe exatamente isso, você então vai entender por que está aqui, onde você se encaixa e vai poder traçar uma rota para onde você quer ir, para o seu lugar, né? Porque você veio ao mundo, vai cumprir o seu propósito, a sua missão, o seu chamado. Identificou esses passos em estado de consciência, o foco também vai te dar o estado atual e o local ou estado desejado. Então, o foco é estar presente, mas também ter consciência de onde você quer estar no futuro, né? É uma visão clara de futuro, uma visão clara de futuro, não é uma coisa dúbia, né? Não pode levantar dúvidas, não sei se vou ser professor, se vou ser médico, né? Dúbio, onde eu vou colocar foco? Onde eu vou colocar foco? Né? Não sei se para mim é melhor falar inglês ou falar mandarim, mas eu só posso escolher um, mas eu não sei, quer dizer, qual o meu propósito, eu vou trabalhar em quê, quais são as áreas de atuação, eu não sei, eu vou fazer missões em alguma dessas áreas, eu não sei, não dá para ter foco. Então, foco, você se conhece, entende a sua relação, o lugar onde você pertence, onde você se encaixa, para onde você quer ir. Aí sim, então, você passa a ter uma visão clara de futuro, não há foco sem visão clara de futuro. Terceiro, tendo sua visão clara de futuro, obviamente, é possível escolher o seu caminho, um caminho. Foco, como já dizia também o Jobs, foco não é dizer sim, mas foco é saber dizer não, ok? Então você vai escolher uma coisa e vai ter que necessariamente negar as outras. Nós vemos o caráter, esse aspecto de foco em todo o ministério de Cristo, em todo o ministério de Jesus. Só tem foco constante quem tem uma missão. Só tem foco permanente quem tem o que? Um propósito definido. O propósito definido de Jesus, o chamado dele, a missão, o porquê dele vir, era muito claro para ele. Muito claro. Ele veio
para resgatar aquele que se havia perdido. Ele veio para subir ao madeiro na cruz do Calvário, consumar uma obra de expiação pela minha, pela tua vida, pela humanidade, ressuscitar ao terceiro dia e poder abrir, sim, o caminho para o céu para cada um dos pecadores arrependidos que se rendem a Ele e aceitam esse sacrifício, ok? Jesus é a porta, então o foco dele era a cruz, o foco dele era operar a obra de redenção, e ele trabalha todo o ministério com esse foco. Na verdade, no livro de Marcos vai dizer que naquela última semana, quando ele está se dirigindo para Jerusalém, a Bíblia diz que ele acorda de manhã cedo, e era visível no rosto dele a convicção de que ele iria para Jerusalém. Haviam tentado apedrejar ele há pouco tempo, e agora ele manifesta uma firme convicção, um firme propósito de voltar a entrar naquela cidade, mas dessa vez, sabendo que ele sim irá ser ali traído, né? Hoje eu comentava com algumas pessoas sobre aquela última quinta-feira de Jesus com os discípulos. Imagine comigo o tamanho do foco, do controle de Jesus, porque ele levanta de manhã e provavelmente seus discípulos estão ali com ele. Ali também tem Judas, o traidor, Judas o Iscariotes, e ele passa aquele dia e Judas está ali. E no momento da ceia, Judas vai embora, não participa da ceia e vai embora para entregar Jesus. E quando Judas volta com um bando de malfeitores para prenderem Jesus, lá no horto, Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, aqui vieste. Não é isso? Olha só o tamanho do foco, do autocontrole. Jesus já sabia que iria para a cruz, mas esse era um propósito definido. Se você tem foco, você terá prioridades. Prioridades. O Jesus tinha um foco em sua vida, como eu já bem disse, e isso gerou prioridades no dia, nas horas, nos instantes de Jesus. Nós vemos que prioritariamente ele orava, prioritariamente ele se reservava, prioritariamente, muitas vezes, ele verdadeiramente até fugia diante de algo nas multidões, alguém focado. Se ele ficasse com a multidão durante aquele momento da multiplicação dos pães, logo depois, em seguida, ele seria feito rei, né? Mas o propósito dele era morrer pela humanidade e não se tornar rei naquele momento. Por fim, eu tenho uma pergunta para você. E você? Qual é o foco da sua vida? Você já sabe? Já tem um? Segunda pergunta é: onde estão as tuas prioridades? Porque as tuas prioridades vão marcar o teu caminho. Se você acha que não sabe para onde está indo, analise as suas prioridades agora e você vai ver o caminho traçado, tá? Exatamente para onde você tem se dirigido. Tópico 2 vai falar sobre quem é o nosso próximo, e ali tem uma mensagem, uma parábola do bom samaritano. Nosso próximo, quem é? São todas as pessoas. Nosso próximo é toda a humanidade. O nosso próximo são todo ser humano. Esse é o nosso próximo, tá ok? Mas ele realmente só será o nosso próximo se nós estendermos a mão, o auxiliando, o ajudando de alguma forma, estando presente, estando junto, fomos próximo dele. A Bíblia fala sobre um sacerdote que passou direto. Por isso ele não se tornou o próximo daquele homem caído, ferido. Passou um levita direto. Por isso ele não se tornou próximo àquele homem, mas passou um samaritano que parou no caminho, resgatou o homem, cuidou de suas feridas, o levou para uma hospedaria, pagou todas as despesas. Quem foi o próximo? Foi quem se compadeceu. Nosso tópico 3 vem falando sobre pai e filho, uma relação que nos inspira. Como deve ser a relação entre o pai e o filho? Jesus, em tudo, era obediente ao seu pai. E ele veio, inclusive, ao mundo como obediência. Não é isso? A palavra de seu pai. Jesus falava o que havia ouvido seu pai falar. Olha só o exemplo, o reflexo. Nossos filhos serão um reflexo de nossas palavras, um reflexo dos nossos comportamentos. Você provavelmente tem refletido muito dos seus pais, mas também há uma decisão. Você tem controle sobre sua vida, e se tiver tendo reflexões, tendo refletido aspectos ruins,
Você pode parar de refleti-los neste momento. Jesus buscava autoridade em suas demandas no dia, na autoridade de seu Pai. Jesus constantemente procurava seu Pai, procurava em oração. E Jesus em tudo era submisso ao Pai. Pergunta para vocês, como tem sido a sua relação familiar, sua relação com seus pais? Tem havido perdão, confissão, entrega dentro da sua família? Tem realmente havido conversa, momentos íntimos, amorosos? Você acredita que precisa chamar os teus pais, precisa confessar, precisa ser íntimo, precisa abrir o coração para eles? Aproveite este momento, agora é a hora, vai até eles e abre teu coração, fala: pai, mãe, tenho te sentido tão distante, ou eu mesmo tenho ficado tão distante, mas gostaria de abrir aqui o amor na nossa relação, eu gostaria de sermos mais juntos, mais próximos. Esse é o momento, aproveite. Você provavelmente está tendo mais tempo agora com os teus pais. Este é o momento de construir um novo vínculo. Você, pai, mãe que me ouve, este é o momento de reatar vínculos e torná-los ainda mais fortes com os teus filhos. E o último tópico da nossa lição, tópico 4, é: mas nós temos a mente de Cristo? Pelo que nós vimos, Jesus aqui nos deixa um grande desafio, né? Quando Jesus declara que devemos fazer tudo da forma que ele fazia, em tudo sermos semelhantes a Jesus, o Filho de Deus. E talvez algum de vocês pense: mas isso é impossível? Isso é impossível? Porém, quero te lembrar o nosso texto áureo desta lição que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulos 2, versículo 16, verdadeiramente, tendo a mente de Cristo, é possível imitar os atos de Jesus. Jesus sempre se entregava em oração para ser guiado pelo Espírito Santo. Se quisermos nós seguirmos os passos de Jesus, andarmos por essa trilha, se quisermos realmente ter essas mesmas experiências e manifestar o caráter do Filho de Deus, é necessário seguir o exemplo de Jesus, ouvindo ao Espírito Santo. Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você, para a sua casa, para a sua vida, né? Essa lição sobre o caráter de Jesus, e que o teu caráter possa ser moldado pelo Espírito Santo, para que verdadeiramente você possa ser mais parecido com Cristo. Deus te abençoe. Te aguardo aqui domingo que vem na nossa lição de número 4. Até lá!